Hare Krishna, Haribol, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à página da ISKCON do Rio de Janeiro, no Facebook. Eu sou a Tsundra Dasa e hoje teremos aqui uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam, do canto 3, capítulo 28, verso 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 3, o status quo, capítulo 28, instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Verso 43. Swayonishu yata jyotir ekanana pratiyate yoninan guna vashamyat tatatma prakritostita. Swayonishu yatha jyotir ekanana pratiyate yoninan guna vaishamyat tatatma prakritostita. Swayonishu yatha jyotir ekanana pratiyate yoninan guna vaishamyat tatatma prakritostita. Swayonishu em formas de madeira, Yatha, assim como, Jyotir, fogo, Ekam, Naná, diferentemente, Pratyate, manifesta-se, Yoninam, de diferentes ventres, Guna Vaishamyat, das diferentes condições, dos modos. Tatá, do mesmo modo, Atma, a alma espiritual, Prakritou, na natureza material, Stita, situada. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charan, Charanabinda Swami Bhaktivedanta, Jadgat Guru Vishwaguru Srila Prabhupada Ki Jai. Deve-se entender que o corpo é designado. Prakriti é uma interação feita pelos três modos da natureza material, e de acordo com esses modos, alguém tem corpo pequeno e outrem tem corpo muito grande. Por exemplo, o fogo num grande pedaço de madeira parece muito grande e num graveto parece pequeno. Na verdade, a qualidade do fogo é a mesma em toda parte, mas a manifestação da natureza material é tal que, conforme o combustível, o fogo parece maior ou menor. Analogamente, a alma no corpo universal, embora da mesma qualidade, é diferente da alma em um corpo menor. As pequenas partículas de alma não são, de novo, as pequenas partículas de alma são como centelhas da alma maior. A alma maior é a superalma, mas a superalma é quantitativamente diferente da alma diminuta. Na literatura védica, descreve-se a superalma como supridora de todas as necessidades da alma menor, Nityo Nityanam. Aquele que entende esta distinção entre a superalma e a alma individual está acima da lamentação e numa posição pacífica. Quando a alma menor julga-se quantitativamente tão grande como a alma maior, ela está sob o encanto de Maya, visto que não é essa a sua posição constitucional.
Ninguém pode tornar-se a alma maior simplesmente por especulação mental. No Varaha Purana descreve-se a pequenez ou grandeza de diferentes almas, como Swamsha Vibhinamsha. A alma Swamsha é a suprema personalidade de Deus, e as almas Vibhinamsha, ou partículas diminutas, são eternamente pequenas partículas, como se confirma na Bhagavad Gita. Amaivansho Divaloke Divabhuta Sanatana. As pequenas entidades vivas são eternamente partes integrantes, e por isso não lhes é possível ser quantitativamente tão grandes quanto a superalma. Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hamsai Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushtu Siddhanta Nasine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarine. Vanchakalpatabhasya Kripasindu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, lendo aqui do Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 28, melhor, canto 3, capítulo 28, verso 43. Swayonushu yatadyotir ekam nanapratiyate yoninanguna vaishamyat tatatma prakritostita. Assim como o fogo manifesta-se em diferentes formas de madeira, do mesmo modo, sob diferentes condições, dos modos da natureza material, a alma espiritual pura manifesta-se em diferentes corpos. Então, a primeira coisa a notarmos aqui é o fato da alma espiritual poder manifestar-se em diferentes formas dentro deste mundo material, e que isto é condicionado pelos modos da natureza material. Está bem claro que, sob diferentes condições dos modos da natureza material, a alma espiritual pura manifesta-se em diferentes corpos. Prabhupada, em seu significado, explica que a interação pelos três modos da natureza material é Prakriti, e de acordo com esta interação, alguém tem um corpo pequeno e outrem tem um corpo muito grande. Por exemplo, alguma alma espiritual pode ter um corpo de um elefante, que, comparado ao corpo de uma formiga, é muito grande. Então, o fato de uma alma espiritual receber um corpo de formiga ou um corpo de elefante, isso tudo está sob o controle direto dos três modos da natureza material. E Prabhupada, no significado, ele expande esse conceito que vem do verso, que diz que, da mesma forma que o fogo, se ele tem muita madeira para queimar, ele vai se transformar num fogo muito grande, verdadeiro incêndio. Por exemplo, um incêndio florestal, uma quantidade de fogo muito grande. Ou você pode simplesmente riscar um palito de fósforo e ele vai queimar naquele palitinho. O fogo tem a mesma natureza, tanto do incêndio florestal quanto do fogo que estiver
ardendo ali num palito de fósforo. A mesma natureza do fogo, porém, devido ao fato do fogo na floresta ter uma quantidade enorme de madeira para consumir, o fogo parece muito grande. E quando o fogo queima num palito de fósforo, ele parece bem pequeno. Então, as almas condicionadas, migrando de vida após vida dentro deste universo material, às vezes, ela pode ter um corpo, por exemplo, de um semideus. O corpo dos semideuses, eles são comparativamente maior e melhor do que o corpo, por exemplo, de um ser humano. O semideus que pode viver num planeta superior, praticamente a qualidade desse corpo material e o tamanho desse corpo material é completamente maior do que o corpo de um ser humano comum. E a capacidade que a alma num corpo de semideus tem de se manifestar, a sua capacidade, a sua liberdade, as formas com que ele consegue interagir com essa natureza material e com outras almas espirituais é muito maior, muito mais refinado. Como nós sabemos, os semideuses, eles são cargos, né? São diferentes postos de serviço administrativo que algumas almas piedosas têm de oferecer serviço à suprema personalidade de Deus. Por exemplo, esse universo, ao contrário do que se propõe dentro da ciência moderna, ele não é apenas uma expansão de rochas frias, mortas, que se expandem por aí, ou quando explodem viram estrelas que consomem a sua matéria até desaparecer, um buraco negro. Ao contrário disso, dentro da criação dessa energia material, nós vemos de forma muito orgânica a manifestação da Suprema Personalidade de Deus através da sua forma como Garbhodakashai Vishnu, brotando uma flor de lótus de seu umbigo, sendo que os planetas originalmente estão todos ali no caule dessa flor de lótus. Então, é uma criação muito orgânica. E, de fato, para manter toda a estrutura do universo material funcionando, a Suprema Personalidade de Deus faz uso de diferentes administradores. Nós temos, originalmente, os manos, que são governadores, e passam por períodos, assim como um governador comum tem seu mandato, né? E ele tem aqueles 3, 4, 5 anos, dependendo do país e da lei, ele tem aquele período em que ele fica à frente da cidade, do estado, até mesmo da nação, por aquele período de tempo. Da mesma forma, Mano também tem seus períodos de tempo, só que são períodos longuíssimos comparados com a nossa vida, dura 100 anos, no máximo, 100 anos terrestres. Então, o Mano tem quantidade de tempo muito maior para administrar, o seu período administrativo é maior do que várias kalpas, várias eras. Mas eles estão ali para administrar, assim como os semideuses, diferentes departamentos. Departamento da luz, com Surya, o deus do sol. Departamento da água, com Varuna. Departamento do ar, com Vayu. E assim diferentes semideuses ajudam na administração universal. Então, uma alma espiritual que tem um corpo de semideus, ela está num estado dentro da evolução natural da alma, num estado mais avançado. Mas é a mesma alma, a mesma natureza que uma alma comum de um ser humano. É a mesma qualidade. Apenas o fato dessas almas estarem ocupando cargos administrativos dentro do universo
elas parecem ser muito exuberantes. Em algumas religiões, alguns desses semideuses são até considerados o próprio Deus. Em muitas religiões, Brahma, que é o grande arquiteto do universo, pessoa que cria as diferentes estruturas, os diferentes planos, cria o céu, a terra. Em muitas religiões, Brahma é considerado Deus, mas Brahma também é um cargo. Existe uma alma espiritual da mesma natureza que a minha, que a sua, que naquele momento está ocupando aquela função. Obviamente que o fato de uma determinada alma espiritual estar ocupando o posto de Brahma, isso significa que, em termos de merecimento, em termos de avanço espiritual, aquela alma está numa situação muito melhor do que uma alma que está simplesmente lutando dia a dia com a sua mente, com seus sentidos, sendo condicionado pelos modos inferiores de paixão e ignorância, dentro de uma sociedade humana, por exemplo. Então, aquela alma que alcançou aquele estado de se tornar Brahma, ou melhor, de exercer a função de Brahma, devido ao seu mérito, ao seu merecimento, ela está numa posição mais avançada. Mas ainda assim, constitucionalmente falando, é a mesma alma espiritual, a mesma qualidade e a mesma quantidade de alma que nós temos em qualquer outro corpo dentro desse universo material. A diferença é que, por estar menos condicionado, uma alma espiritual que esteja num corpo de Brahma consegue manifestar melhor a sua natureza espiritual, a sua consciência está mais refinada, ela é mais consciente do que é o universo material, do que é a suprema personalidade de Deus e do que é a alma comum. Então ela está numa posição mais avançada devido ao seu próprio mérito. Provavelmente, vida após vida, acumulando mérito espiritual, ela recebe uma posição tão avançada, uma posição de confiança da suprema personalidade de Deus, para criar e dirigir o universo material inteiro, com trilhões, bilhões, 4 trilhões de almas espirituais sob sua jurisdição. Então isso não é outorgado assim de qualquer forma para qualquer um, né? É um merecimento que não pode ser comprado com nada material. É diferente de uma eleição mudando, que você pode comprar propaganda, comprar votos. Para você ser eleito como Brahma, nada disso funciona, somente mérito espiritual acumulado. Então, esse é a primeira descrição que temos aqui no verso, que assim como o fogo manifesta-se em diferentes formas de madeira, do mesmo modo, sob diferentes condições dos modos da natureza material, a alma espiritual pode se manifestar em diferentes corpos. Então, está implícito aí que dentro do universo material, a alma espiritual é condicionada. Isso significa o quê? Que a alma que está condicionada, ela aceita as condições da natureza material. Na verdade, ela não tem opção. Se ela está sob o domínio de Maya, se ela está sob o domínio da energia ilusória de Krishna, da energia externa de Krishna, a alma espiritual, então, está inevitavelmente sob controle, sob condicionamento material que é imposto pelos modos da natureza material. Por isso é que ela recebe o nome de alma condicionada, porque ela está sendo condicionada, ou seja, está ali sendo impostas, né? Estão sendo impostas a ela com as condições materiais com as quais ela tem que conviver e ser limitado por essas diferentes condições. Então, isso é uma alma condicionada. Então, existem diferentes formas
que esse condicionamento se manifesta. Nós demos aqui vários exemplos. Por exemplo, uma formiga é a alma espiritual, ela é a mesma alma espiritual que poderia estar num corpo de um elefante. Em determinado momento, aquela alma está no corpo de uma formiga. Mais para frente, dentro de uma escala evolutiva, ela pode estar num corpo de elefante. A mesma alma transmigra em diferentes corpos. Então, o tamanho do seu corpo material não tem absolutamente nada a ver com o tamanho da alma espiritual. Outra coisa que salta à vista, que chama atenção, é a diferença entre quantidade e qualidade. Tá? Prabhupada expande esse conceito aqui citando um verso, né, do Varaha Purana, onde se diz Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Ele explica que existe um eterno supremo, existem várias almas que também são eternas. Depois ele explica que existe um eterno supremo que é consciente, Chetanas. Existem inumeráveis almas que também são conscientes. Ele diz que existe um eterno supremo entre inumeráveis almas eternas e existe um consciente supremo entre inumeráveis almas conscientes. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Jovidadati. Porém, é este supremo um. Eko é um. Bahunam são muitos. Existe um, que é o supremo, que é capaz de satisfazer os desejos de todos esses outros inumeráveis, ou todas essas outras inumeráveis almas espirituais. Ou seja, nós temos um supremo que é eterno e consciente, e temos muitos que também são eternos e conscientes, porém é aquele supremo que é o mantenedor de todas aquelas infinitas almas espirituais diminutas. Diminutas, porém, também tem qualidades iguais ao do Supremo, porque enquanto o Supremo é eterno, as almas também são eternas. Enquanto o Supremo é consciente, as almas também são conscientes. No entanto, as almas não são supremas, elas são partes infinitesimais do Supremo. E sendo assim, elas são mantidas pelo Supremo. Elas não têm condição de manterem-se sozinhas. O exemplo do fogo também é muito aplicável aqui. A centelha, enquanto ela está próxima do fogo, enquanto ela está junto com o fogo, ela brilha, perdão, e ela tem a mesma natureza do fogo. No entanto, beber um pouquinho de água aqui. No entanto, se ela se separa do fogo, se a centelha se separa do fogo, ela passa a não manifestar mais as qualidades do fogo, ela se torna fria e aí eventualmente desaparece. Então, enquanto nós, como almas espirituais, estivermos próximos do Supremo, daquele único eterno Supremo, daquele único consciente Supremo, nós podemos manifestar a nossa eternidade e a nossa consciência eternas. Se nós nos separamos do fogo, então nós aceitamos os condicionamentos impostos pelos três modos da natureza material. E aí, aparentemente, nós não manifestamos mais a nossa consciência espiritual, nós somos embotados por esse fator de conhecimento. Começamos a acreditar
que a vida é um grande acaso, que o universo são apenas expansões de matéria. Nós perdemos a qualidade daquele conhecimento sobre a criação divina da Suprema Personalidade de Deus e começamos até a achar que isso é mito, que isso é uma invenção da mente humana. E da mesma forma, nós ingressamos numa corrida contra o tempo, porque como se diz aqui no universo material, né, comumente falando, que você não consegue escapar nem de impostos nem da morte. Nós aceitamos a morte como algo natural, sendo que a nossa própria natureza contradiz isso. Nós somos nitya, eternos, e estarmos condicionados a morrer, abandonar o corpo, isso causa muito infortúnio para a alma condicionada. Exatamente porque nós temos essa capacidade de sermos eternos, sermos conscientes. É por conta disso que aceitar um condicionamento material é tão desfavorável para a alma espiritual. Esse verso, na verdade, esse verso Nityo Nityanand Chetanaya Chetananand é do Shetashvatara Upanishad. O verso que é do Varaha Purana é o outro que foi citado posteriormente, ou seja, Prabhupada, quando ele explica sobre Swansa e Vibhinansha. Esse conceito, né, explorado a partir do Varaha Purana, ele mostra que a Suprema Personalidade de Deus se expande em duas maneiras, basicamente de duas maneiras. Ou seja, você pode classificar de duas maneiras as expansões da Suprema Personalidade de Deus, a natureza dessas expansões. É possível classificar assim. O primeiro tipo de expansão da Suprema Personalidade de Deus é Swamsa. Krishna é a personalidade de Deus original. Na verdade, Radha e Krishna, né, formam a Suprema Personalidade de Deus original. Krishna é a pessoa suprema, Radharani, a energia suprema da Suprema Personalidade de Deus. Então, eles são inseparáveis e são praticamente a mesma pessoa. São iguais em tudo. No entanto, eles se manifestam como duas pessoas separadas, porque assim eles desfrutam de prazer e bem-aventurança transcendental indescritível. Descritíveis. Então, por isso que eles se manifestam como Radha e Krishna, mas eles são a mesma pessoa. Eidu e Bidanai, eles não são diferentes. A partir daí, Krishna tem a sua primeira expansão como Shri Balaram, e daí Balaram se expande como Sankarshan, e daí todas as deidades que predominam nos planetas Vaikunta são todas expansões desse mesma natureza. Eles são Swamsa, ou como o Prabhupada sempre traduz, expansões plenárias, porque eles são plenamente iguais a Krishna. Ou seja, cada uma dessa expansão tem a mesma potência, a mesma quantidade de poder ou de consciência, de conhecimento de que Krishna e assim por diante. Então, todos os Vishnu Tattvas, todas as encarnações de Nishinra, Varaha, Rama, todos são expansões plenárias, expansões Vishnu, né? Os Tripurusha, né? Mahavishnu, Garbhodakasai Vishnu, e Kshirodakshai Vishnu, Purushatraya, os três Purusha, eles são também qualitativamente e quantitativamente iguais à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Então, o tipo Swamsa, Swa quer dizer própria, sua. Né? Em português nós falamos sua parte. Amsa é parte. A sua parte, ou seja, Swamsa, esse tipo de expansão é a expansão do próprio Krishna. E como nós vimos no Srila Upanishad, Om Purnamada Purnamidam, o todo completo se expande como todo completo, mas ainda permanece o todo completo. Então, o fato de Krishna estar se expandindo em Balaram
em Balarama, em Mahasankashan, depois Sankarshan, Pradyumna, Niruddha, Vasudeva, e depois todas as expansões aqui de Krishna, né, que presidem nos planetas Vaikuntha, na forma de Narayana, de 4 braços, depois os Mahavishnu, Garbhodakshai Vishnu, Kshirodakshai Vishnu, as expansões de Passatempo, Varaha, Kurma, e assim por diante, todas são expansões Swamsa, da própria parte de Krishna, sua Amsa, na sua parte. Ou seja, Prabhupada traduz isso como expansão plenária. Mas existe uma Vibhinamsa, uma parte que é separada, que não é Swamsa, que não é a própria, não é plenária. E essa parte, ou seja, a expansão secundária, se podemos dizer assim, podemos dizer que a expansão primária são essas expansões da Suprema Personalidade de Deus, que retém 100% de todos os seus atributos, todo o seu poder, todo o seu conhecimento, toda bem-aventurança. E nós temos a Vibhinamsa, que são partículas separadas. E essas partículas são partes também de Krishna. Não é que são assim, não é que você quebra a Suprema Personalidade de Deus, aí sai um monte de partes, né? Como, por exemplo, se a gente quebrar uma garrafa de vidro, você vai ter ali um monte de caquinhos de vidro. Não é esse tipo de partes. Significa que as almas não são partes quebradas da Suprema Personalidade de Deus. Não é que Deus foi dividido em inúmeras partes e nós, como partes, a função é juntar tudo novamente. E aí nós nos fundiremos, estaremos ali no um. Esse tipo de filosofia não se aplica. Quando Krishna se divide, ele mantém a consciência e a plenitude das suas potências em todas as suas expansões. Da mesma forma, nós somos expansões secundárias da Suprema Personalidade de Deus, mas Krishna não se diminui por isso. E nós somos também perfeitamente indivíduos, ou seja, somos eternamente indivíduos, somos seres, almas individuais eternamente. Essa é a nossa qualidade. Não é que nós somos uma parte que quebrou e temos que colar de novo. Não, nós sempre seremos, sempre fomos e sempre seremos separados da Suprema Personalidade de Deus nesse sentido, como uma alma individual. E essa alma individual é dotada de uma independência e de vários outros atributos da Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus, ela é independente, nós também somos independentes. A Suprema Personalidade de Deus tem conhecimento, e nós temos conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus tem existência eterna, e nós também temos existência eterna. E assim por diante. Então, o fato de que Krishna tem conhecimento completo é diferente do fato de nós termos conhecimento, porém nosso conhecimento ele é diminuto. A nossa existência ela é diminuta quantitativamente quando comparado à da Suprema Personalidade de Deus, que é infinitamente superior. No entanto, isso nos causa essa aflição, essa ansiedade que nós temos quando vivemos nessa natureza material, aceitando os condicionamentos da natureza material. Porque nós, pelo fato de nós originalmente sermos almas espirituais individuais com conhecimento, nós buscamos sempre o conhecimento. A alma espiritual está sempre buscando o conhecimento aqui no mundo, está sempre explorando, tentando conhecer o que está em volta de si. Quando ela atinge um corpo humano capaz de raciocinar, ela faz diferentes conjecturas sobre a natureza da vida, da alma, conjecturas filosóficas, conjecturas religiosas ou científicas sobre as estruturas em que ela vive, estruturas materiais, estruturas
geológicas, climáticas, estruturas sociais, ela sempre está querendo conhecer, investigar e propor opiniões, né? Porque isso faz parte da nossa natureza. A nossa natureza de conhecimento, ou como foi dito aqui no verso do Cetastar Upanishad, de Chetanas. Nós somos Chetananam, nós somos conscientes. E essa consciência faz com que nós busquemos o conhecimento. Da mesma forma, nós também somos eternos, né? Nitya, Nityanam. Então, nós também buscamos a permanência. Nós fazemos um grande esforço para permanecer, para sobreviver. Nós tentamos a todo custo manter o corpo que nós temos, né, livre de doença, ou quando ficamos doentes, tentamos da melhor forma possível buscar um tratamento, um diagnóstico, um tratamento. A ideia de desaparecer e deixar tudo inacabado, tudo que nós estamos fazendo agora, nesse momento, cheio de pendências, né? Isso nos deixa muito ansioso. Será que, se eu sair agora, como é que outras pessoas vão ficar que dependem de mim? Ou então eu não vou, poxa, eu consegui adquirir tantos bens materiais agora que eu tenho, será que eu tenho que me separar deles, por exemplo? Ou não, né? Ou então a pessoa está numa situação tão miserável que, às vezes, ela pensa em se destruir como uma forma de liberdade, porque também esse é um outro desejo. Nós temos esse desejo de liberação, de estar livres, liberados. Então, o fato de estarmos condicionados dentro da Prakriti pelos três modos da natureza material, ofuscando o nosso conhecimento, ofuscando a nossa eternidade, isso nos causa muita aflição. Né? Porque, como partes do Supremo, nós herdamos essas características. E prazer, né, também. Estamos sempre buscando prazer, principalmente isso, né? Bem-aventurança. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é completamente bem-aventurado. E uma parte desse desejo, dessa bem-aventurança, é a nossa herança. Nós também temos isso. Por isso nós estamos buscando prazer. Mas o fato de estarmos dentro das condições dos modos da natureza material, nós buscamos prazer, influenciados pelo modo da paixão ou pelo modo da ignorância, através de quando somos influenciados pelo modo da paixão, nós queremos nos divertir, festas, luxúria, né? Queremos expandir nosso patrimônio material. Quando estamos influenciados pelo modo da ignorância, intoxicação, ira, frustração, nós queremos manifestar nossa ira, né? A defesa do nosso ego, assim, dentro da ignorância, ou a indolência, né? Basicamente a intoxicação. Na paixão nós queremos, né, defender a nossa posição. Na ignorância isso não interessa nada, sujeira e tal, a pessoa está largada ali, né? Ou buscamos prazer no modo da bondade, através de lugares assim, bucólicos, lindos, né? Tranquilos, silenciosos, uma música clássica, ambiente assim, um livro que desperte algum interesse filosófico. No modo da bondade, nós buscamos prazer assim. Mas nada disso corresponde à nossa vida fora da energia material. E o como que nós fazemos, né, para sair desse invólucro da natureza material. Porque a Krishna explica na Bhagavad Gita, né, que nós estamos aqui lutando, né, Mamaiva, Sodiva, Loke, Diva Bhuta, Sanatana, Manasastanandriani. Nós estamos aqui para Kristani Karshati. Karshati é lutando. Nós estamos lutando contra a mente, contra os seis sentidos, Sastanindriani. Prakristani, porque estamos aqui na Prakriti, Prakristani Karshati. Nós estamos lutando contra a mente, o sentido. Porém,
Mamai Vansho, a mesma palavra, Amsa, parte. Krishna diz Mamai Vansho. A diva é Mamai Vansho, é minha parte, minha expansão. Só que não é a expansão plenária, é a expansão secundária, Vibhinamsha. E por isso que nós não somos a suprema personalidade de Deus, porque temos esses atributos de uma forma muito pequena, muito diminuta. E Prabhupada aqui neste verso ele explica que quem compreende a diferença que existe entre a alma diminuta e a alma suprema, essa pessoa é um candidato à liberação, né? Vamos ver como é que Prabhupada textualmente diz o seguinte, aspas para Srila Prabhupada, aquele que entende esta distinção entre a superalma e a alma individual está acima da lamentação e numa posição pacífica. Então nós precisamos compreender e aceitar o fato da diferença em quantidade desses atributos, né, que eu descrevi, alguns deles, de conhecimento, prazer, dependência. Aquele que entende a distinção entre a superalma e a alma individual está acima da lamentação, numa posição pacífica. Ou seja, ela começa a transcender a influência dos três modos da natureza material, situando-se em Vishuddha Sattva, em bondade pura. E ao contrário, continuando a citação de Prabhupada, quando a alma menor julga-se quantitativamente tão grande como a alma maior, superalma no caso, ela está sob encanto de Maya, visto que não é essa a sua posição constitucional. Então, no momento em que a alma espiritual diminuta julga-se tão importante ou tão grande quanto a suprema personalidade de Deus, nesse momento em que ela tem esse desejo de se comparar à suprema personalidade de Deus, ela está sob o encanto de Maya, ela é colocada na ilusão, porque somente dentro da ilusão que a alma espiritual vai poder, em seus devaneios oníricos, pensar que ela é controlador dos modos da natureza material, controlador da natureza material, e que ela pode assumir o papel da suprema personalidade de Deus e controlar o universo inteiro. Então essa é uma grande ilusão. E é nesse momento em que a alma torna-se condicionada, porque quando a alma decide entrar nessa ilusão da natureza material, imediatamente ela é condicionada pelos modos, ela tem que aceitar as condições impostas pela natureza material e ela vai migrar de um corpo a outro dentro do ciclo de samsara. E Prabhupada enfatiza ainda que ninguém pode tornar-se a alma maior simplesmente por especulação mental. Então não é a especulação, não é estudando e lendo, adquirindo conhecimento, mais e mais conhecimento, que a alma vai se livrar dessa condição de ser diminuta. Não vai se tornar a super-alma, não vai se tornar Deus de forma alguma, porque a sua posição constitucional é ser uma expansão secundária, Vibhinamsa, da suprema personalidade de Deus. E é assim que é descrito, né, no Varaha Purana, com essa diferenciação entre Swansa e Vibhinamsa. Então, a questão é que quando a alma espiritual ela convive com Krishna, quando ela aceita o serviço devocional à suprema personalidade de Deus, ela vive a sua condição real, a sua condição verdadeira. E esse serviço devocional, quando prestado à suprema personalidade de Deus, quando ele se manifesta em amor, em atração e posteriormente amor puro
pela Suprema Personalidade de Deus. Isso faz com que a alma espiritual diminuta desfrute plenamente da sua natureza original, a sua natureza original de conhecimento, de bem-aventurança, de eternidade. Não no nível completo da Suprema Personalidade de Deus, mas isso não é necessário. Não é necessário para a alma espiritual estar eternamente bem-aventurada, eternamente feliz, autorrealizada. Ela não precisa se tornar a Suprema Personalidade de Deus para isso. Dentro desse mundo material, nós temos a clara visão de que se uma pessoa é o Senhor e ela tem essa pessoa, né, que é o Senhor ou a Senhora, e tem diferentes servos para lhe servir, então essa pessoa está numa posição avançada, enquanto que os servos, coitadinho, né, tem que servir ali, né, de manhã até à noite, e essas pessoas não são felizes. Quem são felizes são os senhores. Então, materialmente falando, isso é verdade. Pode ser encarado como uma verdade, embora verdade mesmo, na natureza mesmo, todos estão sofrendo. Né? Dentro desse mundo material, o Senhor também está condicionado, vai estar sofrendo. E a alma que está ali servindo, né, como um escravo, também, naturalmente, que está sofrendo. Você pode dizer que em algum momento alguém vai sofrer mais ou menos, ou seja, aquele que está na posição de Senhor está sofrendo menos porque explora aquele serviço, porém, como tudo é tão temporário, essas posições todas mudam, né? Quem é escravo hoje pode ser senhor amanhã, quem é senhor hoje pode ser escravo amanhã. Então, tudo é impermanente, todos estão sofrendo, em última análise. Mas na relação com a Suprema Personalidade de Deus, o fato de estar servindo a Suprema Personalidade de Deus é diferente. É como uma partícula que saiu do fogo e consegue voltar para o fogo. E ali ela está completamente abrigada, completamente realizando a sua posição condicional. Ela está dentro do que ela é projetada e criada. Então ela tem uma relação de serviço com a Suprema Personalidade de Deus que lhe satisfaz plenamente quando ela está livre da influência dos modos da natureza material e se absorve nesse serviço, como nós vemos o papel dos grandes Mahajanas, que são descritos aqui no Srimad Bhagavatam. A natureza do prazer que é derivado desse serviço não tem paralelo. Por isso que no Srimad Bhagavatam nós temos um 10º canto, relacionamento, não apenas das gopis, que são as devotas mais confidenciais, mas nós vemos os relacionamentos de Mãe Yashoda, Nanda Maharaj, dos amigos de Krishna, claro, das amigas de Krishna, mais que tudo. Mas nós vemos todo aquele ambiente, e não apenas na lila principal, né, da Suprema Personalidade de Deus, como Shri Krishna, como Vinda, mas em outras lilas, por exemplo, como o Sr. Ramachandra, quando ele se relaciona com devotos, né, como, claro, Hanuman, o principal dos devotos, mas não apenas Hanuman, todos aqueles integrantes dos exércitos de macacos que ajudaram o Sr. Rama, todos eles estão numa grande lila, um grande prazer, desfrutando daquela relação. Os pais, irmãos, Sr. Ramachandra, claro que alguns são expansões plenárias de Krishna, mas além das expansões plenárias de Krishna, Krishna ele se relaciona com as suas expansões secundárias, que somos nós. Então tudo isso faz parte do grande prazer da Suprema Personalidade de Deus. O fato dele ter se expandido, não apenas como ele próprio, mas como almas individuais separadas, isso é para aumentar a sua bem-aventurança. E nós somos partes deste plano de aumentar a bem-aventurança da Suprema Personalidade de Deus. Só que diferente do que encontramos aqui no universo material, quando o senhor de escravos explora os escravos, só ele desfruta. Mas numa relação com a Suprema Personalidade de Deus, quando aquele que serve
e aquele que recebe o serviço, ou seja, a alma espiritual e a suprema personalidade de Deus se relacionam, a bem-aventurança se expande igualmente entre todos, ou seja, Krishna, ele, ele divide o seu prazer eterno com a alma Vibhinamsa. Krishna não é egoísta que detém para ele todo o prazer e, e a alma espiritual simplesmente trabalha como um escravo. Pelo contrário, o fato de Krishna permitir que nós abandonemos o seu serviço, Krishna se dá o trabalho de se expandir em várias formas de Vishnu e criar inumeráveis universos materiais. Ele faz isso não é basicamente para punir a alma espiritual, né? Nós temos esse conceito meio, né? Meio assim, essa questão da punição, fez algo errado e vai ser punido. Sim, de certa forma, o universo material também é descrito como uma prisão, mas essa não é o grande motivo de Krishna. Krishna não tem interesse em criar prisões e ficar punindo e aprisionando as almas espirituais. Isso tornaria a suprema personalidade de Deus algo assim muito humano. Nós precisamos compreender o que Krishna realmente deseja é que nós todos estejamos juntos, numa relação original, amorosa, junto com Ele, desfrutando com Ele as suas lidas, os seus passatempos. Esse é o desejo. E o fato de nós termos essa liberdade é o que garante a espontaneidade do nosso amor. Então nós temos uma liberdade de querer tentar ser como a suprema personalidade de Deus. Podemos escrever isso como um desejo de se tornar Deus, ou a inveja de Deus, ou queremos simplesmente uma independência total de não quero ficar preso à suprema personalidade de Deus. Só que a alma, ela não pode, assim como a centelha não pode sair do fogo porque ela apaga, a alma não pode nunca se desligar da suprema personalidade de Deus. Então, a suprema personalidade de Deus, por amor, ela cria toda uma ilusão de que a alma saiu do fogo e agora está em outro universo. E aqui ela pode, sob essa condição de sonho, tentar desfrutar na natureza material. Mas isso nós podemos encarar, claro, como uma punição. Durga quer dizer prisão, né? Última análise, porque nós somos presos nesse sonho, mas a origem dessa prisão somos nós mesmos, é o nosso desejo, não o desejo de Cristo. Da mesma forma que o que pode nos tirar daqui é o nosso desejo. Se nós tivermos desejo de sair dessa natureza material, Krishna, que também vem como o Paramatma, na sua bondade infinita conosco, ele vem como o Paramatma, porque à medida que você quer despertar desse sonho, que você quer se livrar desse condicionamento, Krishna lhe ajuda. Acredito que se você dá um passo em direção a Krishna, Krishna dá 100 passos em sua direção. Ele quer lhe abraçar, ele quer lhe levar para desfrutar com ele em alguma lila eterna. Esse é o verdadeiro desejo de Krishna. Krishna não deseja manter almas condicionadas. É o desejo das almas de serem afastadas de Krishna, de tentar ser independentes de Krishna, é que coloca elas nessa condição de eternamente condicionados, sonhando que é um semideus, ou uma formiga, ou um elefante. Porque essa não é a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é ser uma pequena partícula desse grande fogo, que é a suprema personalidade de Deus, e ajudar esse fogo a manifestar plenamente a sua bem-aventurança, ou as suas qualidades ígneas. Então, como nós nunca podemos ser quantitativamente iguais a Krishna, e também nunca podemos viver de forma totalmente independente de Krishna, nós ou estamos nessa ilusão,
da energia material, ou estamos eternamente liberados, né, gozando a nossa própria natureza constitucional na presença de Krishna, desfrutando completamente a nossa consciência, a nossa eternidade e o nosso prazer, que Krishna tão benevolentemente divide com todos os devotos, porque o grande desejo de Krishna é que nós estejamos com ele, desfrutando desses diferentes passatempos, dessas diferentes graças, dessas diferentes relações, ou desses diferentes relacionamentos com Krishna. Tá bom? Então, esse verso de hoje é muito significativo. Nós estamos vendo que estamos chegando ao final, né, do capítulo. Esse é o penúltimo verso, se não me engano, verso 43, só tem mais um verso, é isso mesmo. Sim, esse foi o penúltimo verso, e amanhã será lido o último verso do capítulo. E assim nós vamos encerrar, né, as instruções de Kapila sobre o serviço devocional. E veja como ele, ele está encerrando essas instruções, né, explicando a diferença entre a alma diminuta e a alma suprema. Claro que as instruções de Krishna, elas sempre vão se renovar. Por exemplo, o capítulo 29, que vai começar depois de amanhã, é a explicação do Sr. Kapila sobre o serviço devocional, enquanto o 28 são as instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Depois nós temos a explicação de Kapila, Sr. Kapila, sobre o serviço devocional. Então, é um conjunto completo de instruções, de explicações que nos abençoam, né, com esse conhecimento, e que Prabhupada, devoto puro de Krishna, né, Avatar, Sakyavesha Avatar de Krishna, ele que é um tipo diferente. Isso é interessante, né? A gente não comentou sobre isso. Algumas almas espirituais, elas são tão queridas por Krishna, elas são tão importantes para Krishna, que Krishna dá um poder especial a alguma dessas almas espirituais. Então ele se torna um Shakti Avesh, avatar, é um avatar de Krishna, embora seja Vibhinamsa, embora seja uma alma, uma centelha de Krishna, não uma porção plenária como Rama, Nrsimha, etc., mas é dotada especialmente com poder para manifestar alguma lila, algum passatempo, ou alguma missão específica de Krishna, como no caso de Srila Prabhupada, um Shaktavesh Avatar. Então, embora ele seja alma espiritual da mesma natureza que nós, por estar num nível de confiança, num nível de relacionamento tão elevado, Krishna lhe dá poder especial. Então, essa é a condição em que os servos mais íntimos e confidenciais alcançam. Então, mesmo as almas Vibhinansa, elas podem se tornar dotadas especialmente de poder por Krishna, quando adquirem essa confiança de Krishna, esse relacionamento tão íntimo com Krishna. E aí, dessa forma, o que Prabhupada faz com esse poder dado por Krishna, ele vem liberar as almas condicionadas que estão aqui sonhando no colo da bruxa maia, né? Ele vem ajudar a despertar as almas. Isso é que Prabhupada faz com o poder que Krishna lhe dá. E é assim que Prabhupada nos deu o Srimad Bhagavatam, a sua tradução, não apenas a tradução, mas o seu significado, que é a expansão dessa misericórdia de Srila Prabhupada, a expansão da sua própria misericórdia para que nós possamos compreender esse conhecimento que embora ele seja originalmente muito simples, ele é complexo de ser compreendido no sentido de que ele precisa ser compreendido, posto em prática, e quando isso é posto em prática, na real, a pessoa ajuda outras almas espirituais a avançarem dentro do serviço devocional. Então, é todo um
uma engrenagem orgânica criada por Krishna para nos tirar dessa ilusão a qual os únicos responsáveis por estarmos nela, a ilusão, somos nós mesmos. Mas mesmo assim, Krishna é diferente de estar nos punindo eternamente, ele está sempre conosco eternamente, tentando nos despertar e nos levar de volta ao Supremo, de volta a Krishna. Tá bom? Então, nós vamos terminar aqui. Agradeço a todos vocês que estiverem, ou nesse exato momento, né, nessa quinta-feira, 9 horas da manhã, dia 22 de janeiro, você que está assistindo aqui ao vivo, ou você que vai ver posteriormente o vídeo, fica aqui minha gratidão por você estar aqui, permitindo que eu compartilhe pequenos fragmentos que recebi de meu mestre espiritual e de meu Parama Guru Srila Prabhupada. Bom, vamos terminando aqui, então eu vou apenas dar uma olhadinha aqui no chat do Facebook. Vamos ver aqui. Jai Prabhu Hare Krishna, reverências, todas glórias, Srila Prabhupada. Está se apresentando conosco no Rio de Janeiro. Ou é o Prabhu Paravyama, ou é o Prabhu Harinata, né? Enfim, todas as glórias, Srila Prabhupada. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Sundarang, Jai Sundarang, Hare Krishna, minhas reverências. Nós estávamos juntos lá no retirão dos Srimad Bhagavatam, Haribol. Minhas reverências, Sundarang. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Elias Pereira dos Santos, Jai Mahabrahmana, reverências. Bom dia a todos, Hare Krishna. Sérgio Pacheco também conosco aqui. Sanatana Dharma. Hare Krishna, Super Prabhupada Sundara, ele é muito bom. Super Prabhupada Sundara Dasa Goswami. Todos os glórias da Prabhupada. Haribol. Reverência é minha, Prabhu. Em breve eu vou buscar conversar contigo, né, sobre TV Congrega Risco. Né? Tá na minha agenda aí, não esqueci não. Elias Pereira Ishavatara, seu servo, Jai Ishavatara, Hare Krishna, reverências. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, aceite minhas reverências para Bodhi Sundar, por favor, aceite as minhas. Sanatana Dharma, sempre um workshop transcendental, vossa aula, gratitude. Você é um grande amigo, muito querido e muito bondoso também. Marcelo Magalhães, qual é o principal serviço que podemos prestar a Krishna? Bom, nesse momento, como almas condicionadas, sem dúvida nenhuma, o principal serviço que podemos prestar a Krishna é tentar atrair as almas espirituais para Krishna, tentar despertar as almas espirituais deste sono em Maya. Esse é o principal serviço, era o que Prabhupada veio fazer. Se você estudar a biografia de Srila Prabhupada, vai ver que ele estava em Vrindavana. Olha, ele já estava ali, devoto puro, protegido de Maya, né? No templo de Damodara, em Vrindavana, deidades, programa espiritual, associação somente com devotos avançadíssimos, a quarta ordem, né? Sannyasa, sim, tudo, poxa, tranquilo. Aí ele vira isso tudo de cabeça para baixo, né? Você entra num navio sem dinheiro, vai para um lugar demoníaco como Nova York, no auge das drogas, do sexo livre, associação com as pessoas materialistas. Porque ele faz isso para tentar transformar alguém em devoto puro, né? Ele diria que se eu fizer um devoto puro, já teria cumprido a missão, né? Então, isso é a indicação, né, do qual é o principal serviço. Se Prabhupada
que estava em Vrindavana, no templo de Damodara, Radha Krishna, cercado de devotos espirituais avançados, Mangalati, Tulasi, Prasada, Mahaprasada. Se ele sai daqui para vir para Nova York, no auge da crise sexual hippie, ali, aquela, né, pós-guerra do Vietnã, aquela loucura toda daquela sociedade, você pode ter uma ideia, né, de qual é o principal serviço. Né? Mas esse é o exemplo, esse é o espírito missionário que nós precisamos ter. É claro que, espiritualmente falando, né, todos os serviços são importantes, mas hoje, neste mundo, logo após, né, a missão de Sri Chaitanya, de Sankirtana, né, o movimento de Sankirtana, o principal serviço que podemos prestar é ajudar esse movimento de Sankirtana, Chaitanya Mahaprabhu. Claro, aí podemos buscar a orientação do mestre espiritual, de devotos mais avançados da escritura, para praticar esse serviço, tá? Otávio Daniel Haribol. Eu tinha falado mais ali em cima. Sundarang, gratidão por esta aula tão inspiradora. Obrigada, Sundarang. Você é muito bondosa também. É sempre um prazer de estar aqui compartilhando algumas partículas infinitesimais de conhecimento com pessoas como você, tá bom, Sundarang? Que faz um excelente serviço a Sri Krishna, Srila Prabhupada. Muito bem, acho que eu li todos os comentários. Vamos encerrar aqui então. Um bom dia para todos, cantem Hare Krishna, sejam felizes e que mais lá para frente todos nós estaremos liberados, servindo Krishna juntos. Vai ser um néctar estar com vocês todos, numa condição totalmente liberada dos modos da natureza material, ou aqui neste mundo material mesmo, né? Mas consciência pura, todos nós servindo Krishna. Vai ser incrível. Ou, se Krishna quiser, transferidos para algum planeta Vaikuntha ou mesmo o Loka Vrindavana, né? Então, aguardo todos vocês lá e, por favor, se vocês forem na frente, me levem também. Tá bom? Hare Krishna! Haribol! Todas as glórias, Srila Prabhupada.